A discussão sobre a escala 6 por 1 morreu. Ou quem está morrendo é o trabalhador de tanto trabalhar no país que a gente vive. Discutir outros regimes de trabalho faz sentido? O que a ciência pode nos dizer sobre isso? Como que os artigos e os trabalhos mostram que a gente deveria discutir isso? Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia e aqui a gente discute ciência, discute educação, discute outras coisas, mas tem uma coisa que é muito importante que a gente faz aqui no Blabla, é que a gente sempre está do seu lado, que é trabalhador, tá? Então o nosso trabalho é sempre estar do lado do trabalhador. Então a gente sempre fala sobre luta de classes, a gente sempre fala sobre disputas que a gente tem que ter, a gente sempre fala sobre espaços que a gente tem que ocupar e sobre discussões que são importantes para a gente ter para favorecer o trabalhador. E uma dessas discussões, talvez a discussão mais relevante que a gente tenha tido no Congresso nos últimos tempos, e que essa história deu uma morrida porque tem um presidente nos Estados Unidos que cria uma maluquice por dia. Inclusive tem um vídeo bem legal que eu vi essa semana, que eu vou tentar colocar no link aqui embaixo, que fala sobre essa estratégia maluca de governar, porque daí você deixa as pessoas confusas e você está gerando confusão o tempo todo e que isso te favoreceria como negociador. Então, com o crescimento desse movimento que o Trump fez contra os Estados Unidos, as outras pautas elas passaram a ficar escondidas e secundárias. E uma que perdeu um pouco de força foi a discussão da nossa escala de trabalho, da escala 6 por 1. E o que é muito importante de você estar assistindo é que o Congresso finge que isso não existe, ao mesmo tempo em que aproveita esse modelo de confusão para votar uma pauta que vai prejudicar muito o povo brasileiro, que é a mudança do código de licenciamento do Brasil. Se você não sabe do que eu estou falando, clica no link que está aqui, ó, e aí você vai conseguir ver e entender o que eu estou discutindo sobre o novo licenciamento brasileiro. Mas a pauta da escala 6 por 1, ela meio que deu uma esfriada, simplesmente porque a gente está discutindo um monte de maluquice, dentre elas a prisão do Bolsonaro, o bananinha nos Estados Unidos, a taxação de 50%, a tentativa de influência dos Estados Unidos no judiciário brasileiro e assim por diante. Mas o que eu acho mais curioso é que ao mesmo tempo em que no Brasil a gente está discutindo a escala 6 por 1, nos países ricos do mundo chamados de desenvolvidos, a gente tem um outro tipo de discussão, que é uma discussão proposta na nossa mudança para a escala 6 por 1, para a escala 4 por 3. Então, será-se que a gente deveria trabalhar ainda menos? A hora que eu falo de países na Europa, por exemplo, a hora que eu falo da Austrália, a hora que eu falo do Japão, a hora que eu falo de parte dos Estados Unidos, por que parte dos Estados Unidos? Porque o americano médio é explorado pra cacete também. Mas quando a gente fala dessa parte mais rica, eu estou falando do Nordeste dos Estados Unidos, quando eu falo da região de Los Angeles dos Estados Unidos, ou quando eu falo da maioria dos países europeus, quando eu falo da Austrália, a gente está falando de uma mudança de escala muito mais extrema, que é uma escala 4 por 3, e em alguns casos a escala 4 por 3, da escala 4 por 3 com 6 horas trabalhadas por dia. Então estou falando de uma redução ainda mais drástica de jornada de trabalho para favorecer o trabalhador. Nesse contexto que a gente está falando aqui, a gente não vai nem discutir, nem vai entrar na discussão, que é relevante para esse contexto, de que quem está pagando por essa benesse social que está sendo discutida nesse Brasil, nesse mundo, é você. Então é você trabalhando na escala 6 por 1, que permite que a Europa trabalhe na escala 4 por 3. É o chinês trabalhando na escala 6 por 1, é o vietnamita trabalhando na escala 6 por 1, é o indiano trabalhando na escala 6 por 1, que paga a benesse social que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália. Então nem vamos entrar no âmbito dessa discussão. Vamos apenas olhar para ver se isso é benéfico ou não para o trabalhador. Então vamos abdicar da discussão sobre imperialismo, vamos abdicar da discussão sobre modelos de capitalismo, vamos abdicar sobre mudanças mais amplas na sociedade para discutir basicamente se trabalhar 4 por 3 afeta ou não beneficamente os trabalhadores, tá? Então foi publicado no dia 21 de julho de 2025 um artigo na Nature em que os pesquisadores pegaram quase 3 mil trabalhadores
São 2.896 trabalhadores de 141 empresas distribuídas entre Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos. E fizeram uma proposta para essas empresas as empresas escolheram aceitar essa proposta de fazer uma redução de escala, tá? E aí aqui a gente tem que ver o que eles avaliaram. Eles avaliaram burnout, satisfação no trabalho, saúde mental e saúde física desses trabalhadores por 6 meses, comparando essas empresas com outras empresas de controle que não fizeram essa mudança, tá? E o que eles avaliaram nesse trabalho é só como isso afetou o trabalhador. Então eles não estão avaliando a produtividade da empresa, mas a gente já vai discutir isso. Então o artigo é esse que está aqui na tela e eles estão falando sobre essa redução para uma semana de 4 dias e como isso afetou o bem-estar dos trabalhadores. E esse artigo é o artigo mais extenso e com mais pessoas já feitos. E, por incrível que pareça, olha só a genialidade do resultado. Mas é importante você que está assistindo entender que a gente precisa fazer ciência para mostrar para as pessoas que o óbvio também está certo. A qualidade de vida das pessoas melhorou. O burnout diminuiu. A saúde mental das pessoas melhorou. A saúde física das pessoas melhorou. Então olha que interessante. A hora que a pessoa consegue ter uma vida fora do trabalho, a satisfação com o trabalho aumenta. Trabalhar 4 dias ficou melhor a hora que as pessoas tiveram mais tempo para elas mesmas. Quem diria que isso aconteceria? Mas daí tem uma discussão muito importante. Quem vai pagar essa conta? A produtividade vai diminuir. Como ganharei menos dinheiro? Vocês são menos dinheirinhos, vocês são malucos. Pobre empresário. Coitadinho do empresário que tomou todos os riscos e agora vai ter que se preocupar com o funcionário. Esse papinho, ele sempre existiu, ele existe lá no final da escravidão, aí depois ele existe lá no começo dos direitos dos trabalhadores, aí depois ele vai existir na reforma dos trabalhadores que aconteceu agora no governo Temer, que foi extremamente predatória para você que está trabalhando, e é óbvio que ela vai ser trazida agora à tona quando a gente fala da escala 6x1. Quando que um pequeno empresário vai conseguir mudar essa escala? Pequeno empresário não contrata ninguém não, gente. MEI não contrata emprego. MEI, infelizmente, é um bando de gente sozinha trabalhando para manter a sua vida funcionando. 40% dos empregos é tudo média para grande empresa. É tudo gente ficando muito rica nas contas do trabalhador. Mas sabe o que é mais legal? Sabe o que eu acho mais interessante? É que de todas essas empresas que participaram do experimento, 90%, eu vou repetir, 90% das 141 organizações, ou seja, se eu tirar 14 aqui, 130 dessas empresas vão manter a escala 4x3. Ou seja, em 6 meses, para essas 126 empresas, trabalhar 4x3 não foi tão ruim assim. Não é tão ruim desse jeito. Tanto não é ruim que eles vão manter o regime. Provavelmente porque a produtividade não caiu tanto assim quanto se imagina quando você muda para a escala 4x3. É claro, uma coisa que a gente tem que discutir aqui, que é super importante, é quais tipos de empresa a gente está falando. De que tipo de empresa a gente está falando? Que tipo de serviço é oferecido por essas empresas? Se você for pegar, por exemplo, produção de celular, a produção de celular é extremamente ligada ao tempo trabalhado, porque você está você está no chão da fábrica ali produzindo. Mas é muito interessante a gente entender que
dá para trabalhar menos dias sem afetar o lucro mesmo no regime capitalista. Mesmo no regime que a gente vive, dá para ter uma vida melhor sem explorar o trabalhador. A gente poderia muito discutir quem está pagando essa conta. Mas daí acho que isso é uma questão para outro vídeo, tá bom? Se você quiser comprar camisetas muito legais, se você quiser comprar nosso quadrinho, se você quiser comprar um monte de coisinhas legais que a gente tem lá, os nossos chaveiros, é só vocês entrarem no www.blablalogia.com, entrarem na nossa lojinha e olharem lá as nossas camisetas. Então a gente tem a camiseta Mulheres Cientistas Constroem o Futuro, que é a minha camiseta favorita. Tem a camiseta em homenagem ao café que a gente toma todos os dias. Tem a nossa camiseta de evolução. Deixa eu me tirar aqui da frente, colocar aqui para baixo um pouquinho. Então tem a nossa camiseta de evolução que tá aqui, a nossa camiseta do Parque do Antropoceno, Antropoceno Park, eu adoro essa camiseta, é uma das minhas favoritas também. Tem o nosso quadrinho Mila e Milho, tem o Tudo Nosso Nadadeiros, o nosso chaveiro, e o chaveiro aqui tem ciência. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, e não esquece que você consegue apoiar o Blá Blá através do nosso Pix que tá aqui do lado, ou através do nosso Catarse. Falou, valeu e tchau!